Existe um lugar onde Jesus disse estar no trono de Satanás. Mesmo cercada pela idolatria, uma igreja permaneceu firme. Então, uma carta chegou. Não com palavras suaves, mas com a espada afiada de 2 gumes. Chegou a hora do corte. Glórias ao nome de Jesus. Dando continuidade à nossa série de mensagens, uma carta para você. A propósito, me deixa perguntar, quem é que estava domingo passado aqui? Levanta a mão bem alto. Meu Deus. E no domingo retrasado, vocês voltaram. Vocês estão malucos. Dando continuidade a uma série de mensagens chamadas Uma Carta para Você. Essa que é a nossa terceira semana de 7 semanas, 7 mensagens, 7 cartas que foram enviadas por Jesus às 7 igrejas do Apocalipse, mas que ainda continuam extremamente, assustadoramente atuais. Primeiro episódio, não sei se você vai lembrar, nós ministramos aqui sobre a igreja em Éfeso, a igreja que abandonou o seu primeiro. Semana passada nós ministramos sobre a igreja de Esmirna, a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, nenhuma censura por parte de Cristo, mas apenas um pedido: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Hoje nós vamos mergulhar na igreja de Pérgamo. Esse terceiro episódio é sobre essa igreja. Mas antes, olhe para mim. Me permita fazer apenas uma consideração. Essas igrejas foram implantadas nessas cidades porque essas cidades eram grandes centros da sua época. Falo isso porque nos corredores um irmão me perguntou o motivo. Eram grandes cidades, eram cidades chaves, eram cidades costeiras, marítimas, eram grandes centros na sua época. Para você ter noção, a cidade de Éfeso possuía um teatro imponente, o teatro de Ártemis, um teatro com a capacidade de aproximadamente 25 mil pessoas. Nós estamos falando sobre um teatro que cabia 25 mil pessoas 5 séculos antes de Cristo. Éfeso era tida como a capital da Ásia Menor. Esmirna, por exemplo, que foi a carta que nós ministramos na semana passada, era um grande centro comercial. E hoje nós vamos ministrar sobre Pérgamo, que é um grande centro cultural. Todas essas cidades, elas foram escolhidas, selecionadas pelos discípulos de forma muito estratégica. Porque a ideia seria alcançar esses grandes centros, venha comigo no raciocínio, alcançar esses lugares e a partir deles o evangelho ser difundido para as demais regiões. Até porque naquela época não havia Facebook, Instagram, apenas o Orkut. Se você conhece o Orkut, você provavelmente é dessa época. Você conheceu Paulo, você conheceu Silas e os demais apóstolos. Por favor, abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar aonde você mora, que é o lugar aonde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês aí, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a outros ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no meio de vocês aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Jesus, ao enviar uma carta para cada uma dessas 7 igrejas do Apocalipse, ele começa se identificando. E o mais curioso, olhe para mim por favor, é que para cada uma dessas igrejas ele se identifica de uma forma diferente. Ele se apresenta de uma maneira distinta. Por exemplo, para a igreja em Éfeso, ele vai dizer que é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, os 7 pastores, e que também anda no meio dos candeeiros, no meio dos candelabros de ouro, a igreja. Para a igreja de Esmirna, por exemplo, ele vai se apresentar dizendo que é o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas aquele que voltou a viver. Mas para essa igreja, ele vai se apresentar dizendo que é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes nas suas mãos. Pensando sobre isso e orando a respeito disso, eu comecei a me perguntar que se Jesus hoje enviasse uma carta para a igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Canoas, como ele iria se apresentar? Se Jesus enviasse uma carta para você no dia de hoje, como ele iria se identificar? E percebe, eu não estou falando a respeito do conteúdo da carta, que foi o que nós tratamos na semana passada. Eu estou falando a respeito da maneira como ele vai se apresentar, como ele se identificaria para você. Pastor, por que dessa pergunta? Porque a maneira como Jesus se apresenta revela muito a condição de quem vai receber a carta. Jesus, ao se apresentar para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Eu quero pensar com você na noite de hoje, nesse terceiro episódio, sobre o seguinte tema: uma espada afiada. Nenhum aleluia e glória a Deus, eu vou de novo. Uma espada afiada. Se Jesus precisasse fazer um corte na sua vida hoje, o que ele cortaria? Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, se Jesus precisasse fazer um corte na tua vida, o que ele cortaria? Aquilo que Jesus corta, ele não corta para destruir. Aquilo que Jesus corta, ele poda, ele remove para proteger. Quando Jesus ele faz menção a uma espada afiada de 2 gumes nas suas mãos, ele está dizendo: ei, chegou a hora do corte, chegou a hora da ruptura, chegou a hora da incisão, chegou a hora da separação. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Eu vou começar. Chegou a hora de separar os maduros dos imaturos. Chegou a hora de separar os convencidos dos convertidos. Chegou a hora de separar os adoradores dos frequentadores. Chegou a hora de separar os carnais dos espirituais. Chegou a hora de separar. Se eu começar a pegar pesado, vocês me avisem, por favor. Nós gostamos de um Deus que abraça. Nós gostamos de um Deus que consola. Nós gostamos de um Deus que conforta. Nós gostamos de um Deus que cura. Nós gostamos de um Deus que faz milagre. E sim, meu irmão, ele faz tudo isso.
mas ele também repreende. Ele também admoesta. Ele também remove. Ele também confronta. E foi exatamente assim que ele decidiu se apresentar a essa igreja, com a espada afiada de 2 gumes. Ele não se apresentou com pão. Ele não se apresentou com peixe. Ele não se apresentou com uma coroa nas mãos. Ele se apresentou com uma espada nas mãos. Porque há momento das nossas vidas que a última coisa que nós precisamos para sair desse lugar de morte em que nós nos encontramos é de sorrisos, elogios, tapinha nas costas. Há momentos nas nossas vidas que aquilo que nós precisamos é de uma ruptura. Há momentos na nossa vida que aquilo que nós precisamos não é de um pastor, meu irmão, com um buquê de rosa nas mãos, mas de um guerreiro com a espada na mão. Olhe para mim. Há momentos em que um abraço não serve. Há momentos em que um elogio não resolve. Há momentos em que uma palavra de encorajamento não resolve. Há momentos que o único caminho é uma palavra carregada de ruptura. Porque aquilo que você permite nos dias de hoje, aquilo que você tolera no dia de hoje, pode destruir o teu futuro amanhã. Irmão, quando um médico descobre um tumor, ele não resolve o problema com um analgésico. O analgésico vai servir para amortecer a dor, mas não vai eliminar a causa. Quando o médico descobre que o único caminho é a cirurgia, é a incisão, é a ruptura, ninguém vai para um centro cirúrgico entusiasmado, empolgado, alegre. Porque todos nós temos medo da incisão, porque todos nós temos medo do corte, porque o corte deixa marcas, porque o corte nos assusta, mas muitas vezes o corte é o único caminho que leva a cura. Posso te dar um conselho? Não resista à espada afiada de Jesus. Ela não está aí para te ferir, ela está aí para te salvar. Não resista à espada afiada de Jesus. O interesse dela não é te destruir, o interesse dela é destruir tudo aquilo que está te destruindo. Não resista à espada afiada de Jesus, porque o interesse dela não é remover os teus sonhos, mas inserir os sonhos de Deus na tua vida. Por favor, não resista à espada afiada de Cristo, porque o interesse dela não é remover aquilo que de especial você carrega, mas remover aquilo que está te afastando do teu futuro. Não resista à espada afiada de Jesus. A espada de Cristo nunca vai ferir um filho. A espada de Cristo vai remover aquilo que não permite com que o filho seja plenamente filho. Jesus começa se apresentando para essa igreja como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes nas mãos. Por quê, pastor? Agora eu vou começar a pregar. O grave problema da igreja de Pérgamo não era a perseguição. Olhe para mim, você que está no mezanino. O grave problema da igreja de Pérgamo não era a falta de recursos, não era o sofrimento, não era a tribulação que nós vimos na semana passada. O grande problema da igreja de Pérgamo era a sedução. A Bíblia diz que o diabo, ele se apresenta rugindo como um leão, bramando como um leão ao nosso derredor, com a intenção de nos tragar, de nos atemorizar. E quando nós conseguimos vencer, olhe para mim, quando nós conseguimos impedir, ele muda a estratégia. Ele deixa de se apresentar como leão e começa a se apresentar como uma serpente. Foi assim no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden deu certo. Eu não sei o que Adão estava fazendo. O que ele estava fazendo? A caixinha do nada. Nisso, quem se apresenta é a serpente. Eva se sentindo sozinha, tadinha. Quem se apresenta é a serpente. Amiga. Eva diz: encontrei alguém para desabafar, para contar tudo que Adão está fazendo na minha vida. A serpente, ela é sorrateira. A serpente, ela é sutil. A serpente se move de forma estratégica e sempre dá certo. Ela se apresenta como uma amiga. Não olhe para o lado, para ninguém, para não dar indireta para ninguém.
ela se apresenta como uma conselheira. Ela não se apresenta com mal, ela se apresenta trazendo sugestões. Ela não apresenta gerando intimidação, ela apresenta trazendo sedução. Ela não chega dizendo assim: eu vim te separar de Deus. Não, ela chega dizendo assim: será que foi isso mesmo que Deus falou? Ela chega falando exatamente aquilo que você quer ouvir. O inimigo das nossas almas sabe que quando não consegue nos tirar do caminho pela perseguição, ele nos arranca pela sedução. E foi exatamente dessa forma que aconteceu nessa igreja, a igreja de Pérgamo. Olha para mim, uma igreja que não negou Jesus, uma igreja que não negou sua fé, uma igreja que se reunia, mas que começou a tolerar aquilo que Deus condena. 3 verdades para você ir para casa assistir Fantástico. – 15 minutinhos você já vai para casa. Eu adoro quando vocês fazem isso. Isso é tudo fingimento. 3 verdades. E a primeira delas é: Jesus conhece o lugar aonde você está. Jesus, ele olha para essa igreja e ele diz: eu conheço o lugar em que você está. Eu conheço o sistema em que você está inserido. Eu conheço a cultura que predomina sobre os céus desse lugar. Eu conheço quem está no governo. Eu conheço a cultura. Eu conheço o que você enfrenta para não negar a fé, para conservar o meu nome. Eu sei o que você enfrenta, irmão. E isso é consolador. É consolador saber que nós estamos diante de um Deus que sabe das nossas lutas, que sabe dos nossos confrontos, dos nossos conflitos, para permanecer firme, para permanecer perseverante, para permanecer fiel, para permanecer cheio de esperanças. Jesus, ele olha para essa igreja, ele diz: eu conheço o lugar aonde você mora. Esse lugar aonde você mora está o trono de Satanás. Vocês habitam em uma cidade onde Satanás governa. Olhe para mim, por favor. Pérgamo era um dos principais centros pagãos do mundo antigo. Pérgamo foi fundada em cima de um altar que foi erigido, levantado em nome de Zeus. Zeus, segundo a mitologia grega, era considerado o pai dos deuses. Essa cidade foi fundada em cima de um altar que foi levantado, consagrado a um Deus chamado Zeus. Jesus aqui, olha para mim, não está falando apenas ou não necessariamente sobre um altar físico, um trono físico. Jesus aqui, olha para mim, ele está denunciando um sistema. Jesus aqui está denunciando uma cultura. Jesus aqui está denunciando um governo. Jesus aqui está dizendo: ei, aí está o trono de Satanás, o lugar de onde ele governa, ele governa assentado. Ele já está assentado sobre esse lugar. Olha para mim, o diabo não procurava em Pérgamo alguém para que pudesse reverberar os seus planos. Ele já estava no governo. Ele já tinha o governo, ele já tinha um sistema. Irmão, olha para mim, você já pensou em morar em um lugar em que o sistema está sob o controle do diabo? Porque é isso que Jesus está denunciando. Pastor, e o Brasil do jeito que está? Ei, irmão, eu não falei nada, quem está falando é você. Quero ser preso. Semana passada eu queria, hoje não quero. Irmão, imagina você estar morando em um lugar e quem dá as cartas é o diabo. Você está em um ambiente, em uma atmosfera e quem é o diabo quem dita as regras. É ele que tem o governo. Para vocês terem noção, essa cidade, a cidade de Pérgamo, ela possuía o maior centro medicinal da época. Um centro medicinal que vinha gente de todos os lugares do mundo para poder conhecer e serem nesse lugar curadas. Nesse centro medicinal eles misturavam, venha comigo, eles misturavam ciência com religião. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece o símbolo da medicina. Alguém conhece o símbolo da medicina? Foi aqui. O símbolo da medicina é um bastão que tem uma serpente em volta.
é o bastão de Asclépio ou Esculápio. Asclépio ou Esculápio era um deus grego, tido como o deus da medicina, o deus da cura. As pessoas vinham de vários lugares do mundo para serem curadas em Pérgamo. E quando a ciência não curava, essas pessoas eram expostas a serpentes, e rituais eram feitos em homenagem a Asclépio ou Esculápio, para que as pessoas recebessem a cura. Sabe o que é mais interessante aqui? É que foi exatamente nesse lugar que Jesus implantou uma igreja. Nesse lugar Jesus implantou uma igreja. Sabe por quê? Porque aonde a igreja chega, a luz chega. Porque onde a igreja chega, o altar de Jesus é estabelecido e o trono de Satanás é desfeito. Porque aonde a igreja chega, a cura que é oferecida por meio de Esculápio, Asclépio, seja quem for, a palavra do Senhor diz: eis que te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Muito em breve você vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. Pérgamo tinha os seus altares, Pérgamo tinha o seu sistema, Pérgamo tinha os seus deuses. Mas Jesus diz: eu vou implantar uma igreja nessa cidade para mostrar que a luz de Cristo é maior do que toda escuridão. A cidade dizia: ei, vem para cá, porque aqui Esculápio vai te curar. Aí a igreja chega e diz: ei, vem para cá, porque aqui Jesus de Nazaré vai te curar. Essa cidade dizia: vem para cá, porque as serpentes já estão prontas para liberar a cura sobre você. Aí a igreja chega e diz: ei, o Cordeiro, o Cordeiro que já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas muitas pisaduras já fomos totalmente sarados. O Cordeiro. Jesus não plantou uma igreja num lugar pacífico. Jesus plantou uma igreja no próprio inferno na terra. E aqui, olhe para mim, isso aqui tem uma lição. Deus não nos coloca no lugar que não tem problema. Deus nos coloca no lugar em que tem missão. Eu vou de novo. Deus não nos coloca no lugar que tem problema. Deus nos coloca no lugar em que tem propósito, que tem missão. Ei, tem gente que não entende porque está nessa família. Tem gente que não entende porque está nessa casa, porque está nessa cidade, porque está nesse país, porque está nesse trabalho. Ei, fofo, ei, se tudo tivesse bonitinho, não seria você, seria outro. Você está aí porque aquilo que você chama de problema, Deus está dizendo, é propósito na tua vida, é missão na tua vida. Ei, é a minha presença na tua vida, é eu fazendo através de você na tua vida. Autoridade, meu irmão. Eis que Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu toma por herança. Ei, autoridade, meu irmão, autoridade. Você não terá medo. Você não terá medo do terror noturno, nem da peste perniciosa que caminha na noite, nem da seta que voa de dia. Ei, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, e tu não será atingido. A autoridade. Autoridade. A pergunta não é por que Deus me colocou aqui. A pergunta é o que Deus quer fazer através da minha vida nesse lugar. Porque é onde Cristo estabelece o reino dele, o inferno, o diabo perde a autoridade. Você não foi chamado, olhe para mim por favor, para fugir dos lugares difíceis. Você foi chamado para ser luz nos lugares escuros. Eu vou falar, minha irmã, vou falar tudo hoje. Você não foi chamado para ser insosso. Você foi chamado para ser sal da terra. Você não foi chamado para abandonar o mundo. Você foi chamado para influenciar o mundo. Você não está no lugar errado. Você é a resposta certa nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Pérgamo não precisava de uma igreja escondida. Pérgamo precisava de uma igreja posicionada.
Porque quando uma igreja chega num lugar carregada da presença de Deus, ela não está ali só para ocupar um espaço. Ela está ali para mudar a atmosfera, para mudar o ambiente, para influenciar o ambiente. Preste atenção comigo, por favor. O problema da igreja de Pérgamo não era a cidade de Pérgamo. O problema da igreja de Pérgamo foi quando a cidade de Pérgamo entrou dentro da igreja. Eu vou repetir. Quando a cidade de Pérgamo entrou dentro da igreja. Grave isso para nunca mais você esquecer. O barco pode até estar sobre a água, mas a água não pode estar no barco. Nós estamos no mundo, gente, e é inevitável, mas nós não podemos deixar com que o mundo entre dentro de nós. Nós não podemos deixar com que o mundo dite as suas regras. A cultura do lugar não pode. A cultura do lugar não pode influenciar a nossa confissão de fé. A nossa família não pode influenciar a nossa confissão de fé. O nosso trabalho, o lugar em que nós estamos não pode influenciar a nossa confissão de fé. Os nossos amigos não podem influenciar a nossa confissão de fé. E esse foi um dos graves problemas dessa igreja. E agora eu quero entrar na segunda verdade. Pérgamo era uma igreja corrupta por dentro. Ela resistiu à perseguição externa, mas começou a ceder diante da corrupção interna. Vamos lá, para você ir para casa, vamos lá. As pessoas veem as nossas redes sociais e dizem assim: meu Deus, que igreja maravilhosa. Meu Deus, eu quero participar, eu quero estar junto. Mas eu comecei a me perguntar. Eu comecei a meditar um pouco sobre esse ponto em particular. Porque Jesus não está nos perguntando como nós nos parecemos para o outro. A pergunta que Jesus está nos fazendo é como nós somos aqui dentro. Não é o que as outras pessoas veem a nosso respeito por meio das redes sociais. Eu comecei a me perguntar, porque certamente essa é a pergunta de Jesus para essa igreja. Eu estou ministrando sobre essa igreja. O que Jesus vê ao olhar aqui para dentro? Pastor, o senhor está pegando pesado. Pesado, meu irmão? Pesado é a espada afiada de 2 gumes nas mãos de Jesus. Isso aqui não é pesado, não. As pessoas olham para cá, vê excelência. As pessoas olham para cá, vê jogos de luzes, vê os eventos, vê toda a estrutura. As pessoas olham para cá e veem tudo isso. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é: e Jesus? Como é que Jesus nos enxerga? Porque é possível ter uma boa reputação diante dos homens, mas um diagnóstico preocupante diante de Deus. Ei, essa aqui é só a terceira mensagem, faltam mais 4, tá? Se você aguentar até a 7ª, meu irmão, se você não se converter, até Jesus vai dizer: não, aí esquece. Jesus, ao escrever essa carta, ele diz: Pérgamo, eu sei que você conserva o meu nome. Eu sei que você não negou a fé que você tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês. Olha para mim, sabe quem era Antipas? Segundo a tradição, o pastor dessa igreja, que morreu tragicamente. Esse homem Antipas, ele morreu cozinhado dentro de um touro de bronze. Os historiadores dizem que por toda a madrugada esse homem gritava, mas ele não negava Jesus. A ponto de Jesus nessa carta lembrar de Antipas e dizer: Antipas, a minha testemunha fiel. Sabe por que Jesus cita Antipas para essa igreja? Para dizer que da mesma forma que havia um Antipas, uma testemunha fiel nessa igreja, também havia testemunhas que não eram tão fiéis assim. Mas eu creio, essa é a hora de você levantar as tuas mãos. Mas eu creio que Deus ainda tem os seus Antipas. Eu vou tentar mais uma vez porque eu acho que você não pegou. Mas eu creio que Deus ainda tem os seus Antipas. Deus ainda tem um povo que não vai se dobrar diante do sistema. Deus ainda tem os seus remanescentes. Deus ainda tem homens e mulheres que adoram única e exclusivamente a Ele. Jesus ainda tem gente que pode dizer: aí estão as minhas testemunhas fiéis. Ainda tem um povo no meio de um povo que adora o Senhor. Ainda tem as minhas testemunhas fiéis, ainda tem os meus Antipas.
Você e eu, nós precisamos vigiar quanto aos ataques que nós recebemos do lado de fora, mas também contra as ciladas muito bem arquitetadas do lado de dentro. Sabe qual foi o pecado dessa igreja? O pecado da omissão. Ela não foi repreendida apenas pelo que fazia. Ela foi repreendida por aquilo que permitiu que fizessem. Ela não foi confrontada apenas pelos seus atos, ela foi confrontada pela sua tolerância. Era uma igreja linda por fora, Alex, mas corrupta por dentro. E Jesus é aquele que anda no meio dos candelabros. Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros, no meio da igreja. E Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração dos pastores. Ele conhece o coração do seu rebanho. Ele conhece o coração da igreja. Irmão, sabe qual tem sido a minha oração nesses últimos tempos? É: Deus, por favor, não permita com que eu viva um engano. Nem que eu leve a tua igreja a um engano, Jesus. Por favor, antes me remove. Me tira, só cuida da minha esposa e dos meus 4 filhos. Jesus não aceita a mistura do santo com o profano. Jesus não aceita misturar o santo com o profano. Jesus não aceita o jeitinho. Jesus não aceita os acordos com o pecado. Jesus não aceita as concessões à verdade. Aonde a mentira entra, aonde a verdade entra, a mentira tem que sair, gente. Aonde a santidade entra, o pecado tem que ir embora. Aonde o trono de Deus é estabelecido, não há espaço para 2 tronos, é só o trono dele. Jesus disse a essa igreja que um dia veio o seu pastor ser cozinhado vivo. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no meio de vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, e também aqueles que seguem os ensinos dos nicolaítas. Sabe quem era? Sabe o que significa a doutrina de Balaão? Eu preciso explicar, senão você não vai entender nada. Sabe o que significa a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta. Um profeta que foi contratado por Balaque, um rei da época. E Balaque contratou Balaão para profetizar maldição contra o povo de Deus. Pastor, isso acontece? Acontece, minha irmã. O que mais acontece hoje é a gente contratando profeta para ouvir aquilo que quer. É o que mais nós vimos nos dias de hoje. Mentira? O que mais acontece nos dias de hoje é a gente contratando profeta para revelar CPF. Eu vou falar. Vou falar. Contratando profeta para revelar CPF, RG, endereço, placa. Como se isso fosse fazer alguma diferença, meu Deus do céu. E tem aqueles contratos dos profetas mais sofisticados, que é contrata-se profeta para profetizar casamento. Irmão, por Deus, eu já estive num culto, e que um profeta, eu não sei o que aconteceu com aquele homem. No culto, ele casou 2 pessoas que estavam casadas. Ele disse: minha irmã, Deus está me dizendo que você tem que casar com aquele rapaz lá. Só que ambos estavam casados e bem casados. Então, e quando não é para fazer casamento, contrata profeta para fazer casamento, contrata profeta para dizer os números da loteria. Eu nunca vi ganhar, mas contrata. Contrata profeta para matar a sogra. Pronto, falei, tô leve. Balaque diz para Balaão: eu vou fazer um pix na tua conta. Tem profeta do pix? Também tem profeta do pix. Eu vou fazer um pix na tua conta, mas primeiro você tem que amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão diz no livro de Números, a partir do capítulo de número 22, se não me falha a memória. Depois você vai lá. Balaão deposita. Pode depositar, caiu na conta. Aí Balaão vai lá. Por 3 oportunidades o texto vai dizer que ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Mas todas as vezes que ele amaldiçoava o povo de Deus, da sua boca só saía palavras de bênção. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, da sua boca só saía palavras de bênção. Aí ele disse assim, aí ele falou: opa, peraí. Aí ele chamou Balaque. Balaque, eu descobri um negócio aqui. O que foi? Que não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou.
se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Padre não pode te amaldiçoar, pastor não pode te amaldiçoar, patrão não pode te amaldiçoar, parente não pode te amaldiçoar, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esquece aquilo que o teu pai falou, esquece aquilo que tua mãe falou, esquece aquilo que alguém falou, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Pode. No máximo, se eu ficar chateado, triste com você, eu até posso pensar, mas na hora de te amaldiçoar, eu sou obrigado a te abençoar. Mal nenhum te sucederá. Eu estou profetizando, eu estou tomado pelo Espírito Santo. Mal nenhum te sucederá. Peste nenhuma chegará na tua tenda. Você, a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, a tua família, tudo aquilo que carrega o teu nome, estão cheios das bênçãos de Deus. De Deus! De Deus! Vem cá, calma, ainda estou aqui ainda. Vendo Balaão que não adiantava, porque todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele abençoava, ele teve uma ideia. Ele chamou Balaque, falou: Balaque, o Pix já caiu, não vou ressarcir. Até gastei no shopping. Mas eu tive uma ideia. Qual ideia? Vamos colocar gente no meio deles. Vamos colocar algumas pessoas no meio deles. Vamos infiltrar pessoas no meio deles. E essas pessoas vão levar as comidas consagradas. Essas pessoas vão propagar as suas religiões. E com o passar do tempo, o povo de Deus vai se misturar. E Deus vai se entristecer com o povo, a ponto de tirar a mão de sobre eles. Então a gente vence. Aí o que é que eles fazem? Vem comigo. Sabe o que é que eles fazem? Adivinha o que é que eles fazem? Colocam um bocado de mulher bonita no meio. Colocam um bocado de mulher bonita no meio do povo de Deus. As israelitas, tadinha, 40 anos de deserto, tudo gastadinha. Aí os 40 anos no deserto, meu amigo. Aí os homens se apaixonam pelas mulheres. Aí entra a imoralidade sexual, o paganismo, a idolatria. Sabe o que é que Jesus está dizendo para essa igreja de Pérgamo? Da mesma forma que a estratégia de Balaão funcionou contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, está funcionando no meio de vocês. Vocês estão se misturando à cultura, vocês estão se misturando ao sistema, vocês estão entrando dentro da programação. Era mais ou menos assim, vem comigo para a gente para casa, era mais ou menos assim: ei, você não precisa negar Jesus, pode continuar adorando Jesus, não tem problema nenhum, só não esquece de acender umas velinhas. É isso aqui, gente. Não, por favor, ei, continua adorando Jesus, rapaz. Não tem problema, não pode continuar. Só não esquece de ter relações sexuais ilícitas. Posso pregar nesse nível? Ei, não tem problema, continua adorando Jesus. Não precisa negar Jesus. Só não esquece de fazer como faz o irmão que canta aquele corinho. Zeca, o pagodinho, deixa a vida me levar. Não tem problema, continua adorando Jesus. Você não precisa negar Jesus, está tudo certo, está tudo bem. Só não esquece de procurar uma astróloga, uma mãe de santo, uma benzendeira, uma leitora de mão. Não te esquece nada disso. Ei, pode continuar com Jesus. Você não precisa, continua com ele. Só não esquece de colocar nas redes sociais que além de você ser dele, você também é sagitariana. Continua olhando para frente, não olha para o lado, pelo amor de Deus. Isso se chama mistura. Mistura. Perceba a sutileza. Satanás não dizia abandone Jesus. Satanás dizia acrescenta outras coisas a Jesus. E se tem uma coisa que você e eu sabemos é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele e somente nele crê. Tudo que for adicionado ao evangelho, meu irmão, deixou de ser evangelho.
Para de ficar carregando na tua mão uma rosa ungida. Que história é essa, rapaz? Eu vou falar tudo hoje. Para de ficar tomando banho de água benta. Tu já tem sobre a tua vida a água que mata toda a sede. Tu já tem dentro de ti o pão que mata toda a fome. Sobre você já foi aspergido o sangue do Cordeiro. Para! A doutrina de Balaão representava um velho problema. Era um ensino que vinha desde o Antigo Testamento. Mas Jesus vem, olha para mim, não terminou não. Mas Jesus também vai falar sobre uma nova doutrina. A doutrina dos nicolaítas. Irmão, tem coisas que você vai estudar que você, meu Deus do céu. Para você ter noção, dentro da igreja havia um grupo que seguia os ensinos de Nicolau, era o nome dele. E sabe o que é que esse sujeito pensava? Olha a forma maquiavélica. Olha a maneira sutil de confundir o povo de Deus. No meio da igreja ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu tive uma revelação. E a revelação que eu tive foi o seguinte: se a alma está salva, o corpo, você pode fazer o que você quiser. Eles amaram a ideia. Se a alma está salva, o corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quiser. Eles entendiam eles pensavam da seguinte maneira: quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Então, bora pecar, porque quanto mais pecado, mais graça. Eles tiveram a coragem, meus irmãos do mezanino, de fazer a seguinte releitura, a releitura do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eles disseram, peraí, para superabundar a graça tem que ter pecado, então vamos pecar. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, ei, que diremos então? O que nós diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para o pecado? Como? Jesus, ele olha para essa igreja e ele diz, vocês acham que eu não estou vendo? Vocês falam no meu nome, vocês se reúnem no meu nome, vocês são fiéis ao meu nome, mas vocês continuam misturando as coisas e dizendo aquela velha frase, tem nada a ver. Meu Deus, quem foi essa irmã que falou isso? Já pensou um grito desse de madrugada dentro da tua casa? Tem nada a ver. Nada a ver, perceba o perigo. Eles transformaram a graça em licença para o pecado. Mas a graça nunca foi uma autorização para pecar. A graça é o poder de Deus para nos libertar do pecado. A graça não serve só para salvar, igreja. A graça serve para nos levar a um processo de santificação. Quem vive debaixo das garras do pecado é porque ainda não entendeu a graça. E escute algo no nome de Jesus aqui nessa noite. Deus perdoa pecados, mas Deus não perdoa as consequências. Jesus está dizendo a essa igreja, não importa se o erro é antigo, como o de Balaão, ou se é a doutrina moderna, vou falar, teologia moderna, não importa se é o antigo ou se é o novo, os movimentos, porque agora o modernismo é os movimentos, não tem mais igreja, todo mundo agora só faz parte de movimento, não tem mais pastor, eu vou falar tudo, não tem mais pastor, agora é movimento, aí não tem que prestar contas a ninguém, isso é modernismo, muito cuidado. Porque Jesus vem buscar uma igreja no meio de uma igreja. Jesus não vem buscar movimento, senhores. Jesus vem buscar um povo remido, um povo unido, um povo que faz parte de um corpo. Muito cuidado, senhores, com as modernidades, com as doutrinas dos nicolaítas. Muito cuidado, senhores. Jesus olha para essa igreja que era fiel ao seu nome, que não negou a sua fé e diz, se você não se arrepender, eu virei contra você com uma espada na mão. Olhe para mim, perceba, não é só sobre não negar Jesus, como muitos fazem. É também como não misturar ou não inserir ingredientes a Jesus, misturar o evangelho. Não é só sobre negar, mas também sobre não misturar nada a Cristo. Irmão, pela segunda vez, eu já estou terminando para você ir para casa, pela segunda vez,
Jesus ele faz questão de mencionar uma espada. Sabe por quê? Porque a espada não é só a forma como ele se apresenta. A espada é a... não sei se eu falo, vou falar. A espada é a forma também como ele vai resolver o problema. Antes do corte, o convite. Arrependa-se. Antes do juízo, o chamado. Arrependa-se. Antes da disciplina, a orientação. Arrependa-se. Olhe para mim. Deus não quer te privar das alegrias. Deus não quer te privar de ser feliz. Deus só não quer que você morra. Deus só não quer te perder. Porque quando Ele fala assim para você, cara, não te embriaga, é porque Ele sabe que a bebida forte vai tirar de você a compreensão, a coerência, o bom senso. Ele não quer te perder. Quando Jesus diz assim, por favor, não adultere, é porque Ele sabe que enquanto você está adulterando, tem alguém lá do outro lado que está sendo ferido, que está sendo machucado. Jesus não aceita mistura dentro da igreja. E Jesus está nos chamando, igreja, ao arrependimento. Por último, a vitória é para aqueles que não se contaminam. O louvor pode subir. Eu vou dizer mais uma vez. A vitória é para aqueles que não se contaminam. Ele diz, ao vencedor darei o maná escondido e a pedrinha branca. Sabe o que ele está dizendo? Ei, não andeis preocupados com as provisões dos homens, sendo que eu já coloquei sobre você, já derramei sobre você o pão vivo. Eu já derramei sobre você a água que mata toda a sede. Não ande preocupado em estar se alimentando das iguarias dos reis, das comidas consagradas a outros deuses, sendo que o maná que caiu do céu no deserto, hoje é o mesmo maná que mora aí dentro. Calma. Aí por fim ele vai dizer, eu também tenho para você uma pedrinha branca. Irmão, quando eu li isso aqui quando eu era mais jovem, eu fiquei pensando, pedrinha branca? Eu não quero pedrinha branca. Eu tenho para você uma pedrinha branca. Deixa eu explicar dentro da cultura de Pérgamo, para você ir para casa. Em Pérgamo, quando alguém cometia um crime, era julgado e era condenado, essa pessoa recebia uma pedrinha escura. Mas quando alguém era absolvido, essa pessoa recebia uma pedrinha branca e essa pedrinha tinha o nome escrito dela. Então, para onde quer que ela fosse, ela levava aquela pedrinha para dizer, eu fui absolvida, eu fui justificada, eu estou livre. Dentro dessa cultura de Pérgamo, a pedrinha branca também era dada para as pessoas que eram convidadas para participar das grandes festas, dos grandes banquetes. Então, quando você era convidado para participar de um grande banquete, você recebia uma pedrinha branca com o teu nome. Voucher VIP, para sentar na mesa. Ai, alguém já tem que estar dando aleluia e glória a Deus. Para sentar na mesa, para comer do banquete, para participar da festa. Então, em Pérgamo, quando você recebia uma pedrinha branca, esse era o contexto. Aí Jesus olha para mim e para você e diz, ei, eu tenho uma pedrinha branca para você. Vai se colocando de pé. E nessa pedrinha está escrito o teu nome. Nessa pedrinha está escrito o teu nome. Eu tenho uma pedrinha para você. Eu tenho um maná escondido para você. Eu tenho um banquete preparado para você. Eu tenho um lugar de justificação e de perdão para você. Eu pensei em você e eu preparei algo para você. Pastor, eu não gosto desse tipo de mensagem, então não volto semana que vem, porque faltam mais 4. As pessoas estão procurando igrejas e palestras e ministrações para ouvirem aquilo que elas querem, mas elas precisam começar a procurar ouvir aquilo que elas necessitam. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem, gente? E vocês me conhecem, vocês conhecem o meu coração. Eu estou pregando essa mensagem porque eu sou pastor. Eu vou dizer mais uma vez, eu estou pregando essa mensagem porque eu sou pastor. E eu tenho responsabilidade com essa igreja. Vocês não são bodes, vocês são ovelhas. Você não é um bode, você é uma ovelha. Eu tenho responsabilidade com você. A vitória é para aqueles que não se contaminam. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha.
Pérgamo era uma cidade imponente na Ásia Menor, marcada pelo poder político, religioso. Para vocês terem noção, Pérgamo produzia os seus próprios livros, os seus próprios pergaminhos. Pergaminho vem de Pérgamo. Pastor, eu não entendi. Pergaminho vem de Pérgamo. Eu não entendi. Morre. Vem de Pérgamo. Pergaminho vem de Pérgamo, que substituiu o papiro. O papiro era um material que era feito no Nilo, no Egito. Lá no Egito havia a maior biblioteca, a biblioteca de Alexandria. Aí Pérgamo, para concorrer com Alexandria, começou a construir o seu material. E ali desenvolveu o pergaminho, que é feito de couro. Então lá eles começam. Ei, sabe por que a Bíblia chegou para você? Sabe por que nós temos tudo isso hoje? Por causa do pergaminho. Tudo foi escrito por meio de pergaminho. Pérgamo era uma cidade imponente, era uma cidade sofisticada, forte. Vinha gente de todos os cantos. Tinha uma igreja que nunca negou a Cristo. Mas tinha uma igreja que foi destruída, não por causa da perseguição, mas por causa da sedução. Uma igreja, olhe para mim, que foi consumida não do lado de fora, mas que foi consumida de dentro para fora. Uma igreja que começou a tolerar o não tem nada a ver. Sabe qual é o problema da nossa geração? Olhe para mim. É que estão chamando de religiosidade aquilo que são princípios e valores da palavra. Esse é um dos maiores problemas da nossa geração. Irmão, vocês me conhecem. Espera aí, olha o jeito que eu me visto, olha a maneira. Eu sou um pastor moderno. Eu sou um pastor que eu não gosto de religiosidade. Eu tenho ojeriza, chego a ter coceira. Mas tem coisas que não são religiosidades. Tem coisas que são princípios. Tem coisas que são valores. E contra princípios e valores da palavra não se pode negociar. Não se pode barganhar. Não tem filosofia, não tem ideias, não tem achismo. É incorruptível. Não cabe mistura. Deus não aceita mistura. Deus não aceita a doutrina de Balaão dentro da igreja. Deus não aceita os ensinos dos nicolaítas dentro da igreja. E Satanás muitas vezes, olhe para mim, não está trabalhando como um leão, a ponto de você poder enxergar o seu rugido, ouvir o seu rugido. Não, muitas vezes ele está como uma serpente, te seduzindo. Muitas vezes ele está com uma vozinha mansa no ouvido. Muitas vezes ele está com uma conversinha torta. Muitas vezes ele está com uma, sabe, ele está fazendo algumas sugestões e fazendo alguns oferecimentos. Muitas vezes ele está desse jeito. E você de alguma maneira está se misturando e se envolvendo com aquilo que Deus condena. Aí tem gente que diz assim: mas pastor, todo mundo está fazendo assim. Todo mundo faz. Tá, mas você não é todo mundo, rapaz. Eu ouvia isso da minha mãe quando eu era bebê. Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo, sabe por quê? Porque você é um filho e tem um pai que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e que vai preparar um banquete e está te aguardando para muito em breve vir te resgatar. Essa igreja não negou Jesus, mas se deixou seduzir pelos falsos ensinos. Olhe para mim, nós não fomos chamados para viver em Pérgamo. Ou melhor, nós fomos chamados para viver em Pérgamo, mas não para deixar com que Pérgamo viva em nós. Eu vou falar algo aqui com pesar no meu coração, Alex. Eu prefiro perder gente a ter que perder Jesus. Eu prefiro ter que esvaziar o salão ao ter que ter um salão cheio de gente vazia. Eu prefiro esvaziar o salão pregando a verdade do que ficar aqui diluindo o evangelho para que o evangelho possa se encaixar nos teus interesses. Não, gente, por favor, não faça isso comigo. Não faça isso com a minha vida. Nós pregamos o que pregamos porque nós nos importamos. E se tem uma coisa que a palavra nos ensina, é que o pai que repreende o filho faz porque ama. Porque ama. A minha oração sabe qual é? A minha oração é que você saia hoje daqui incomodado, chutando cachorro incomodado. Que
você saia daqui incomodado com essa palavra, que você saia daqui incomodado com essa série de mensagem, porque não é uma palavra para um domingo, é uma palavra para a nossa vida. Ei, eu estou incomodado. Deus tem falado comigo, eu estou incomodado, gente. Sabe por quê? Sabe por que eu estou incomodado? Porque eu não estou à procura de um culto extraordinário. Estou não. Eu não estou à procura de um ministério de louvor extraordinário. Estou não, meu irmão. Eu não estou à procura disso não. Eu não estou à procura de uma palavra muito bem elaborada, com exegese, nada disso. Eu quero Jesus, cara. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, nada vai me faltar. Se eu tenho Jesus, eu tenho aquilo que é suficiente na minha vida. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu preciso, igreja. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu sei. Eu quero Jesus. Sem Ti, Senhor. Aleluia. Só Tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde. Diga isso bem alto. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Diga isso pra Ele. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. E eu te levarei. Só a igreja declara bem alto. Diga isso pra Ele. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti. Meu Deus. Meu Deus. Nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença. E eu te levo por onde eu for. A minha oração, sabe, gente, é para que haja uma pedrinha que nela esteja escrito Heitor, Esther, Isabel, Estevão, Liane, Sinésio, Lagoinha Canoas. Eu oro para que venhamos a receber essa pedrinha. Uma pedrinha que nos justifica, uma pedrinha que nos